Vamos falar então da face Ozempic, né? Isso, super importante. É um tema que a gente tem falado muito. Você foi falado muito no INCAS, em Paris agora, que é o maior congresso, né, de dermatologia, super interessante. Então, o INCAS, ele falou muito da face Ozempic, que é essa droga que todo mundo está usando para fazer um emagrecimento rápido, né? É um emagrecimento super, assim, violento, que às vezes não acompanha a parte de hipertrofia muscular, fazer a massa magra, tudo junto. Então, vem o quê, Lê? Vem a flacidez. Então, a face Ozempic nada mais é do que uma face flácida, que de repente cai tudo, escorrega, uma manteiga. Então, aí tem que tomar algumas providências para que preencha essa face de uma maneira importante, mesmo usando os aminoácidos, os peptídeos, que vai ajuntar aquele líquido que está faltando, aquele ácido hialurônico, aquela elastina, aquele colágeno, fazer uma neoformação de colágeno que a gente tem em dualidade, né, com a nutrologia e a dermatologia. E é bem legal isso, porque assim, para você que não sabe o que é o Ozempic, ou nunca ouviu falar sobre Saxenda, Victoza, o Evogue, tá tudo na moda agora, são medicações, né, inibidores de IGP-1, etc, mas enfim, a finalidade dele basicamente é fazer com que teu estômago não dilate, então você diminui o esvaziamento gástrico, acaba tendo uma sensação de saciedade mais precoce. Agora, o grande tchan do Ozempic foi o quê? As pessoas têm muita dificuldade em ter rotina. E a rotina, geralmente, ela precisa de 7 a 15 dias. Aí, poxa, o Saxenda veio, não funcionou, porque a pessoa queria comer no sábado, como as aplicações eram diárias, no sábado ele não aplicava, comia o churrasco, metia o pé, na segunda-feira, utilizando. Ou seja, você não tinha um resultado eficaz. Aí veio o Ozempic, descobriram uma droga que ela durava 7 dias. Então, basicamente, o cara aplicava na segunda-feira porque ele era obrigado a ter rotina até outra segunda-feira. Exato. Por mais que ele tente comer, ele não vai conseguir. Se ele forçar, ele vai vomitar. Exato. E aí ele virou. Só que qual que, na minha opinião, foi o grande calcanhar de Aquiles? A falta de prescrição médica. Com a medicação que ela não precisa de prescrição, então ficou muito bom. Sim, poxa, olha, o ideal para você seria utilizar 0,25, 0,5, 1 miligrama. Então, muitas vezes você vê as pessoas que deveriam usar 0,25 já pulando para 1 miligrama, porque ela tem um casamento mês que vem. Nossa, tem cada erro, né? Tem gente que aplica todo dia. Quase morre, entendeu? Eu falei, meu Deus, quem é que te precisa? Eu mesmo, ou falo... Porque é aquela história, né? Um fala pro outro e ainda mais mulher, né? Um fala, a outra entende outra coisa, fala outra coisa, depois outra fala... Tem que ir no médico, gente. Vem aí no Dr. Leandro, ele vai te receitar direitinho como é que usa o Ozempic. Não, e o Ozempic é um tratamento, na minha opinião, de bastidores. Não é um tratamento principal. Você tem que utilizar outros métodos para você ir tratando o hábito durante isso. Porque só ele seria ótimo se tivesse uma droga que resolvesse o problema da obesidade do mundo. Você não precisasse fazer força, não precisasse mudar o teu paladar. Só que o Ozempic tem outra coisa. Então, para você que tem um coleguinha ou você está utilizando o Ozempic sem cuidado médico, prescrição, se liga, essa dica é importante. O Ozempic, ele começa a funcionar muito bem na primeira semana. Na segunda semana funciona muito bem. Geralmente não dá tanta reação. Agora, a terceira semana, por incrível que pareça, é onde as pessoas têm mais reação. E principalmente se ela estiver aumentando a dose progressivamente. Agora, o que é interessante? O Ozempic, ele vai passando a partir da sexta semana, ele começa a perder um pouco do efeito saciatogênico. A pessoa começa a comer de novo. Então, para aquela pessoa que ela não mudou o paladar dela, ela ao invés de... Não se educou, né? Ela comia 10 colheres de arroz. Daí com o Ozempic ela começou a comer 2. Aí depois vai comendo 3, 4. É o mesmo mecanismo da bariátrica, né? Daqui a pouco você volta a comer a mesma coisa. O Ozempic perde totalmente o efeito, totalmente a finalidade. E aí a gente começa a ter algumas repercussões negativas no físico. Que é isso. Flacidez, desânimo, apatia, desnivelamento hormonal. Porque a pessoa vai ficando muito cansada e o cortisol acaba subindo um pouquinho mais. Exato. Então, é o céu e o inferno ao mesmo tempo. Então, mas pra gente aproveitar o céu, a gente precisa ter uns cuidados básicos do médico para fazer essa leitura. O que é legal para você por períodos, né, Ana? Então, essa geração Ozempic, que se faz muito, que a gente dá muita aula agora, até vou dar uma aula agora logo mais em Colômbia, é uma face que e o corpo, quando ele leva a sério, né, Leandro, tudo direitinho, faz todos os passos direitinho, realmente o resultado é positivo. Então, ele começa a emagrecer muito. Então, aí a gente entra
com tratamentos dermatológicos mais, digamos, um pouquinho mais agressivos. A gente usa, por exemplo, uma radiofrequência microagulhada como o Morpheus 8, que é um aparelho extraordinário que está chegando logo aí. O ultrassom micro e macro focado, que sobe um pouco o rosto. E aí a gente começa a usar os bioestimuladores para formar aquele colchãozinho de gordura que foi sugado, seco, né? Porque é aquela velha história, né, da bichectomia. Muita gente fez muita bichectomia e aí agora fica com aquele rosto murcho, né? Que despencou, né? Despencou tudo. Então, a gente tem que ter um certo alinhamento, uma orientação para fazer as coisas direitinho. E é tão gostoso esse bate-papo no consultório. Você vem, a gente avalia, fala, olha, a gente põe em frente do espelho, você é melhor por aqui, melhor por aí. E aí a gente vai somando forças entre a dermatologia e a nutrologia e o resultado é fantástico. Realmente você chega numa melhor versão, com tratamentos tecnológicos e injetáveis. E outra coisa que é bem legal, né? Que a gente estava conversando aqui sobre mudar o estilo de vida. É fantástico, né? A gente tem vários pacientes em comuns, amigos. Sim. Um beijão aí pro Beto Bellini, que ele se transformou. A fera tá só um cozinheiro. A Vitória, né? Não é. O cara é fera, né? E ele também tem os seus sonhos, ele é um pouco roqueiro, ele é músico, né, Leandro? Então é aquela coisa, gente, de fazer a vida, buscar realmente, não ficar monótona. E a gente está aqui para ajudar vocês. E a gente vai buscando essa nova versão de uma maneira natural, não tão agressiva, né? Todas as mudanças têm que ser com disciplina, lenta e constantes. E até porque o cara começa a se cuidar. Muitas vezes o paciente chega no consultório, poxa, ele tá um tempão, deixou a vida levar, e é natural. Geralmente homens e mulheres acima dos 30 anos, ele já chega numa fase que ele, poxa, já se dedicou pros filhos, pro trabalho e tudo. Chega uma hora, caraca, agora eu quero dar uma pausa e cuidar um pouquinho de mim. Isso, fazer suas viagens. Tal, dar uma melhorada, começa a fazer exercício, às vezes contrata um personal, aí começa a melhorar a alimentação, a vaidade vai dando impulso. Aí ele, poxa, começa... Poxa, um botox. Eu tenho pacientes maravilhosas. A Adriana, que é sua super aqui, fiel. Adriana, um beijo pra você. Não vou falar o sobrenome, mas ela se transformou. Ela tem um monte de seguidoras no Facebook. E ela já é vó, gente. E ela é, assim, uma fera. Ela e cada vez ela busca mais. Eu quero melhorar os meus glúteos. Porque agora a gente tem um super up nos glúteos da dermatologia. Uau! A dermatologia, assim... Porque como a gente teve muito intrusismo, né? Tem muita gente, né, na nossa profissão, a gente foi indo para outras áreas que talvez fique mais difícil para outros que não são especialistas, né? A dermatologia. Então a gente trata muito flacidez do corpo em geral, entre coxas, no joelho, os glúteos, aquela flacidez do tchauzinho, a gordurinha do sutiã. Então a gente atua em todas as áreas, a flacidez em volta do umbigo, o pescoço, que é uma coisa muito séria, principalmente na mulher. Então a gente tem muitas áreas que a gente atua, Lê.